Irmãos, nessa noite, eu quero trazer uma mensagem nesse culto de Santa Ceia, que tem por tema esforçando. E todo tema você pode construir em cima do tema um título. E eu coloquei o título Apoderando pela Força. Apoderando pela força. Toda a igreja fala comigo. Apoderando pela força. 1, 2, 3. Glórias a Deus. Por favor, Mateus, põe aí. Mateus 11, 12. Apenas esse versículo da palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. É interessante que Jesus Cristo estava falando naquele momento, desde os dias de João Batista até agora. Eu acredito que ele estava se referindo ao início do ministério de João Batista. E João Batista tinha iniciado o seu ministério, basicamente, não posso determinar aqui uma data, mas talvez um ano antes de Jesus. Que ele veio como um precursor de Jesus. Ele veio como um desbravador, como se fosse uma máquina desbravando um terreno para fazer uma estrada para alguém passar. E João Batista, ele veio exclusivamente com este propósito. E depois que ele já se encontrava na prisão, Jesus Cristo, no seu discurso com os discípulos, ele usou essa expressão, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço. Então, amados irmãos, quando Jesus Cristo se referiu a esta palavra até agora, não estava exclusivamente limitando ela apenas àquele momento que ele tinha dado início ao seu ministério. Por que eu posso dizer isso? Porque os tempos se passaram. A igreja apostólica surgiu na face da terra. E até hoje, o reino de Deus tem sido tomado por esforço. O reino de Deus tem sido tomado por força. Amados, é interessante que nesta passagem bíblica, aparece aí duas palavras em destaque: força e apoderando. A palavra força, que vem do substantivo grego, biastai, que quer dizer forte, impetuoso, violento. Uma pessoa que usa de violência para alcançar seus objetivos. Uma pessoa que usa suas forças para chegar onde precisa. Ou seja, uma pessoa que toma posse ou apodera de algo pela força, pela sua raça, pelo que ele tem de si. Esta palavra, biastai, significa tudo isso. O substantivo desta palavra é exatamente a força que está em destaque neste texto que nós lemos. Agora é interessante, esta palavra não diz respeito ao uso da força ou da violência para fazer o mal. Ela não é como a palavra harpazo. A palavra harpazo também do grego quer dizer atacar com violência, matar, roubar. Não, ela não tem esse sentido. Ela tem o sentido de uma forma branda, de alcançar pela força, não simplesmente
por lutar por a causa ou dar tudo o que se tem para alcançar. Mas nós podemos simplificar da seguinte forma: pela força de vontade, o desejo de alcançar. Irmãos, todos sabem que para se alcançar algo na vida, exige da nossa parte um preço. Muitas vezes nós temos que derramar lágrima. Quantas vezes as pessoas se deparam com momentos mais críticos aí na faculdade, num momento de prova, e ele estuda, e várias noites, e a imaginação dele é: será se eu vou alcançar bom resultado? E enquanto ele tiver com isso dentro de si, o que é que ele faz? Ele se esforça mais. Ele usa a sua força, aquela força impulsiva, para alcançar os seus objetivos. E se formos observar, amados irmãos, algumas passagens bíblicas de alguns pregadores nas redes sociais, você vai deparar também com algumas mensagens voltadas diretamente em cima deste versículo. E os pregadores, alguns de pouco entendimento, eles comentam da seguinte forma: que esta força, pelo qual se usa para apoderar-se do reino de Deus, é uma força usada pelos falsos profetas, pelos incrédulos, pelos idólatras, pelos espíritas, que quer tomar posse do reino de Deus com todos os seus argumentos negativos, e eles vão a cada dia tomando posse no peito, na marra, invadindo o espaço do reino de Deus. Mas se a gente for observar, amados irmãos, outros textos da Bíblia, nós não podemos concordar com esta ideia. Por quê? Porque o texto diz: e todo aquele que se esforça se apoderarão dele. E essas pessoas não podem apoderar-se do reino de Deus, porque o reino de Deus não é algo material. O reino de Deus é algo espiritual. Então, fica certo que o que a palavra de Deus se refere neste texto é exclusivamente para os santos, para a sua igreja, que para alcançar o reino de Deus, para apoderar-se do reino de Deus, para tomar posse do reino de Deus, é pela força, é pela violência. E eu falo para vocês que até algumas versões bíblicas, ela usa essa palavra em vez de força, de violência. O reino de Deus é tomado por violência. Como se diz que uma violência que atropela, uma violência que invade o espaço da pessoa, que rouba, que mata, como os muçulmanos têm feito nas bandas do Oriente Médio, na África. Mas, verdadeiramente, nenhum homem que age dessa forma, ele pode apoderar-se do reino de Deus, por ser ele invisível. Mas o certo é que nós concluímos, amados irmãos, que essas pessoas se argumentam também em textos bíblicos. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus é o Senhor que tem o tesouro reservado para aqueles que observam a sua palavra. Então quer dizer o quê? Que o espaço, ou um espaço no reino de Deus, não pode ser alcançado com estupidez, com violência.
Mas o espaço no reino de Deus é alcançado com muito esforço da nossa parte, com muita disposição. Eu me lembro que uma determinada vez, eu tive um sonho, mas foi uma revelação de Deus, que tem muitos anos, mas eu nunca me esqueci. Que eu iniciei uma escalada em uma montanha. E eu comecei, amados irmãos, a escalar aquela montanha e pegava em pedras, como faz aí esses alpinistas. E como aquela pedreira era muito grande, eu ia subindo. Mas cada vez que eu me aproximava do topo, eu ficava mais cansado. E o caminho ficava mais estreito, era mais difícil. Eu sentia que as minhas forças estavam se esgotando. Mas eu precisava a qualquer custo alcançar o topo da montanha. Lá era o lugar da minha vitória. E eu comecei a subir. Quando eu me aproximei alguns metros, eu senti que eu não tinha mais força para dar o próximo passo. E uma voz de lá de cima falou: e se esforça que você consegue. E eu falei: Senhor, eu não consigo. As minhas forças se esgotaram. E ele disse: se esforça. E eu com essa mão esquerda, eu soltei a direita e lancei-me. Na hora que eu lancei, irmãos, eu vi que eu não ia alcançar. Mas o meu braço foi lançado. E se eu perdesse o alvo, eu não tinha jeito, eu ia desabar, porque eu não tinha mais força, não tinha quem sustentar. E quando eu lancei o meu braço, que eu percebi que eu não ia alcançar, eu senti uma poderosa mão. Segurou na minha mão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu cheguei no topo da montanha. Quando eu acordei, eu estava cansado. Fisicamente cansado, irmão, de um sonho. Quem já se cansou assim de uma luta no sonho? É possível que isso tenha acontecido, porque eu já travei batalha espiritual, a minha esposa também em casa. Lá em Brasília, irmãos, quando a gente acordava, o corpo estava todo moído, todo quebrado. É uma experiência que poucos querem sentir, mas é você repreendendo o poder das trevas, expulsando as influências do diabo dentro da sua casa. E isso muitas vezes nos dá canseira, mas é preciso se esforçar para alcançar o reino de Deus. E o Senhor, Ele estava falando aqui que para alcançar o reino de Deus é necessário haver da nossa parte um grande esforço. Porque se não houver o esforço da nossa parte, nós não vamos alcançar. O Senhor Jesus Cristo é como se Ele estivesse feito o seu trabalho que teria que ser feito nesta terra para a salvação da humanidade. É como se Ele estivesse pego o reino de Deus e lançado sobre os homens. Diz: o reino de Deus está diante de vós. Agora lute para alcançar. Irmãos, e quando se fala da salvação, há uma necessidade de um grande esforço da nossa parte. Porque com o estilo de vida do nosso cotidiano, não é o suficiente para alcançarmos a salvação. Porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse: o reino de Deus é alcançado ou adquirido por esforço. E nós precisamos nos esforçar para alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. Sudam Singh, o apóstolo conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, ele na sua parábola diz que o reino de Deus é semelhante a uma pedra, uma joia preciosa, que é lançado no fundo do mar. Para alcançar, precisa-se
mergulhar fundo. Está vendo? Ontem eu falei algo aqui na nossa consagração, que o reino de Deus, as riquezas do reino de Deus, amados irmãos, que é a salvação que eu me refiro, ela não está em cima da terra, onde alguém pode avistar e dizer, achei uma joia, porque tem preço. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo contando na sua parábola, que o reino de Deus é semelhante a um homem que trabalhava em uma terra. E lá ele viu uma joia preciosa, uma pedra muito valiosa. E ele foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra, para tomar posse daquela pedra, aquela joia preciosa. Então quer dizer o quê? Que isso exige um esforço da nossa parte. Sem esforço é impossível alcançarmos o reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, no seu discurso, falando para os discípulos, também disse: todo aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando se pensa assim, no processo de negação de nós mesmos, não é nada fácil. Em Lucas 18, a partir do versículo 18, Jesus narra uma história de um sujeito que chegou diante dele e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor respondeu para aquele moço: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não desejará o bem do próximo. E ele respondeu para o Senhor: tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus Cristo então respondeu: apenas então uma coisa te falta. Vende todos os seus bens, dá aos pobres e siga-me. E ele então saiu com a cabeça baixa. Por quê? Diz a palavra que ele era um moço muito rico. Irmãos, para seguir a Cristo, não precisa exatamente desfazer do nosso carro, vender a nossa casa ou deixar o nosso emprego, a não ser que seja algo especial exigido por Deus. Mas para seguir a Cristo, nós não precisamos desfazer dos bens que nós temos. Mas enquanto aquele jovem, Jesus Cristo deu como tarefa aquele jovem para alcançar a salvação, os desfazer dos seus bens. Por quê? Porque aquele jovem tinha um coração apegado aos seus bens. Mas se aquele jovem tivesse os seus bens à disposição do reino de Deus, certamente ele não precisava desfazer para alcançar o reino dos céus. Ele só precisava fazer mais, construir mais, para que o reino de Deus fosse beneficiado. Você pode comprar carro, você pode adquirir propriedades, mas desde que o seu coração não esteja ligado nessas coisas. Porque na medida que você se esforça para se apegar a essas coisas, se envolvendo com essas coisas, o seu coração se distancia de Deus. Deus, Ele exige algo da nossa parte que nós conhecemos como determinação, como força. A primeira parte do versículo do Salmo 126, do versículo 5, o salmista expressa da seguinte forma: aquele que semeia com lágrima,
Vocês estão vendo? Semear com lágrima é simplesmente sair semeando? Não. Semear com lágrima, irmãos, é algo que exige muito esforço. No versículo 26, também na primeira parte, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, olha aí o que a semente do reino de Deus. E isto é obrigação de cada um de nós. Ser crente que gosta de televisão, ser crente que gosta de computador, ser crente que gosta de cinema, de shopping, e de repente ele diz, hoje eu dei vontade de ir na igreja. Eu vou. Isso não é esforço. E Jesus Cristo exigiu força para alcançar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 14, ou aliás, capítulo 7, versículo 13 e 14, o Senhor falou: entra pela porta estreita, por largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pensa o que é passar numa porta estreita. Literalmente. Fecha aquela porta ali e pensa num estado que você não consegue atravessar por ela. Que para você conseguir passar por ela, você vai ter que fazer muito esforço. Você vai espremer a barriga, você vai buscar posição para os ombros, procurar encaixar a cabeça no buraco. Então quer dizer o quê? Com muito trabalho. Está vendo, irmão? A física diz da seguinte forma: onde a cabeça de uma pessoa normal entrar, o corpo também passa. Está vendo? Então quer dizer o quê? Onde eu colocar a cabeça, eu tenho condição de colocar também o meu corpo. Mas não é passar livremente. É com muito trabalho, com muito esforço. No versículo 14, o Senhor conclui: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Irmãos, ser cristão é coisa séria. Ser cristão é abrir mão daquilo que nós temos apego por amor a Cristo. Na história do jovem rico, os discípulos então chegou para o Senhor e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E da forma que o Senhor está falando, quem pode ser salvo? Jesus Cristo virou para eles e disse: todo aquele que deixar pai, mãe, irmão, mulher, eu vou concluir, eu vou mais adiante, emprego, estudo, carro, casa, por amor de mim, eles alcançarão um tesouro na outra vida. Pastor, mas é preciso eu largar tudo, até minha mulher, meu irmão, e minha casa, minha mãe? Não, irmão. Jesus Cristo está dizendo que ele não pode ser trocado por essas coisas. Tudo na nossa vida tem que ser secundário. Por quê? Porque em primeiro lugar tem que estar Cristo. Tem que estar Deus. No pedestral do nosso trono de adoração, quem tem que estar lá, amados irmãos, no centro da nossa alma, quem tem que estar lá, não é as atividades, não é as obrigações, mas é Cristo em primeiro lugar. Irmãos, se você não voltar a sua mente para esta palavra,
e pensar dessa forma como determinou o Senhor Jesus, dificilmente as vidas entrarão no reino dos céus. Porque nos dias atuais, a maioria das pessoas deixa Cristo por qualquer coisa. Eu vi uma estatística, eu acho que foi ontem alguém me mostrando aí uma mensagem, o pregador dizendo da seguinte forma: das pessoas, do total de pessoas que aceitaram a Cristo, 40% delas não frequentam mais igreja, são desviados. E eu ainda achei muito. Mas eu concordo com ele. 40% não vão à igreja. Quer dizer o quê? Que 50% vão. Ou, aliás, 60% vão à igreja, desse total. Mas eu imagino, amados irmãos, que menos de 20% tem compromisso com a igreja. A maioria gosta de igreja, por quê? Porque não vai no shopping. A maioria gosta de igreja, por quê? Porque não gosta de futebol. E a maioria das pessoas que estão no mundo não vão na igreja, porque gosta de futebol, gosta de boate, gosta de shopping, gosta de cinema. Está vendo? Mas o certo é que nós temos que considerar que nós temos que pagar o preço para ser uma bênção nas mãos de Deus e alcançar o tesouro maior que é a nossa salvação. De repente você pode imaginar da seguinte forma: pastor, mas a salvação não é pela graça? João Calvino, Armínio também, ele falou da preeminência da graça. A graça preeminente. O que é que vem ser a graça preeminente? É uma graça por antecipação. Deus já tinha um plano de salvar a humanidade pela graça desde a fundação do mundo. Mas se é pela graça, o apóstolo Paulo fala, já não é pelas obras. Então, se não é pelas obras, se a gente for imaginar dessa forma, eu não preciso me esforçar. A palavra graça, irmãos amados, vem do grego charis, que expressa o amor incondicional ou dom gratuito, favor concedido a alguém de forma gratuita por pura misericórdia. Se a gente for imaginar, eu não preciso pagar o preço, eu não preciso me esforçar. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, certamente, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Se é pela graça, pastor, por que eu tenho que estar em todos os cultos? Se é que pela graça eu tenho uma tarefa em casa, por que eu tenho que estar aqui na igreja? Se eu posso vir outra hora? Se eu já estou salvo? Se é pela graça, eu não preciso me esforçar. Então, baseado nisso aí, dá para você até concordar com a ideia que esse negócio de alcançar o reino de Deus por esforço está envolvido exatamente a esses que mata, que rouba. Mas não, irmãos. A graça é de Deus. Por que fala que a salvação é pela graça? Porque a salvação, ela veio por intermédio do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí eu pergunto para você, o sangue de Jesus tem preço? Porque quem morreu não foi um homem comum. Quem morreu foi o dono da terra,
dos planetas e de todo o universo. Louvado seja Deus. Foi Ele que morreu para nos salvar. Agora imagine, tem preço? Que preço você poderia pagar para substituir, para ter direito à salvação pelo sangue de Jesus? Porque se você vender tudo que você tem e depositar nos pés do altar do Senhor pela sua salvação, você vai estar fazendo nada. Por quê? Porque a riqueza que você tem é dele. Se você derramar o seu sangue, perdendo a sua vida diante do altar do Senhor, isto não vai adiantar de nada, porque sua vida já é dele. Mas se é pela graça, a graça, ela é da parte de Deus. Para nós. Deus tem a sua graça para nós. E nós, o que temos para Ele? Ele dá a sua graça a nós por intermédio da sua misericórdia. E o que nós temos que dar para Ele? Nós temos que dar para Ele o melhor que nós temos, ou que temos de nós. Nós temos que dar para Ele aquilo que nós temos de melhor. Quando se fala na palavra graça, amados irmãos, também pode-se pensar, porque nós não podemos falar na palavra graça, que nós somos salvos pela graça, sem imaginar ou estudar a respeito da categoria da graça, ou das categorias, dos estágios da graça. Porque a teologia, ela fala de alguns tipos de graça. E a graça que envolve a salvação é da parte de Deus. Mas nós conhecemos a graça regeneradora. A misericórdia de Deus vem sobre o homem se regenera. É a graça. Agora, para que o homem venha se regenerar, é de graça? Não tem preço? Tem. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. E aquele que mentia, não minta mais. Mas antes fale a verdade um para com os outros. E aqueles que não trabalhavam, trabalhem. Para ajudar os necessitados. Vocês estão vendo que há um preço? Isso aí é um passo da graça regeneradora na vida do homem. Isto é regeneração. Isto é um processo. Temos também um outro estágio, a graça justificadora. Eu falei da graça regeneradora, da graça justificadora, e nós temos também a graça santificadora, que é através desses processos que o homem chega à santificação. É preciso se regenerar, é preciso se justificar, é preciso, amados irmãos, quando eu falo justificar, a justificação não vem da parte do homem, mas é de Deus, é a graça de Deus na vida do homem. Aí vem a graça santificadora, que é uma vida decente, uma vida exemplar, uma vida de bom testemunho, e para fazer isso, tem preço. E não é barato. Vocês estão vendo aqui essa Santa Ceia? Para a pessoa ser digna de tomar um cálice, que representa o sangue de Cristo, ou comer, participar do pão que representa o corpo de Cristo, irmãos, exige um preço, exige renúncia. Se não tiver renúncia, eu posso até comer o pão, eu posso até beber o cálice, mas não vai ter significado nenhum na minha vida. Não vai valer a pena. A palavra do Senhor fala que é para os santos, porque Judas não era santo, comeu e bebeu com os discípulos e o Senhor na mesa, mas o que adiantou?
Por quê? Porque ele não tinha uma vida regenerada e ele não quis se regenerar. Ele tinha a graça de Deus, mas não se regenerou. Irmãos, então, passando por esses estágios da santificação, da regeneração, da justificação, da santificação, da justificação, então, amados irmãos, vem aí a graça salvadora de Deus. Igreja, nós temos que nos esforçar. Uma determinada vez aconteceu comigo em Brasília, foi o passo para tomar uma atitude severa na minha vida. Eu estava ouvindo uma palavra, e Deus já tinha falado comigo, com a minha esposa algumas vezes, dizendo: prepara, porque o tempo de vocês neste lugar está chegando ao fim. Meses se passavam, anos. De repente Deus levantava outro profeta e dizia: eu tenho um lugar preparado para vocês. Vocês não vão ficar aqui. Irmãos, e eu confesso que o intervalo de tempo que Deus usava profeta para falar conosco a respeito disso, o intervalo de tempo estava encurtando. Com mais frequência, Deus usava pessoas para falar conosco. E eu me lembro que uma determinada vez eu estava na igreja em Brasília, e quando um pregador, ele pregando a sua mensagem, ele citou um texto que eu vi que foi algo de Deus para a minha vida. Lá em Lucas 14:33, ele citou o texto dizendo: aquele que não deixar tudo quanto tem, por minha causa, não é digno de mim. E aquilo veio como uma lança na minha alma. E eu chorei naquela noite, porque eu vi que Deus estava falando comigo e o meu tempo estava findando em Brasília. Mas eu tinha obras, tinha construção para entregar. E eu tinha muita obra, tinha gente me esperando, era a oportunidade de ganhar dinheiro. Mas aquele profeta de Deus expressou exatamente esse versículo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu chorei muito, saí dali chorando. Eu fui para casa, e aquilo doendo na minha alma. E eu comecei a tirar as contas de tudo que eu tinha, que eu precisava deixar. Aconteceu que em uma vigília em casa, um profeta chamou eu e ela. Não conhecia a gente. Ele veio convidado aqui das bandas do Rio de Janeiro. Estava naquela noite, naquela vigília, convidado por alguém. E ele falou: Deus manda eu dizer para vocês, prepara a mala de vocês, porque o tempo de vocês aqui acabou. E no outro dia, eu falei para minha esposa: nós precisamos entrar numa campanha de oração. Porque a palavra de Deus é séria. E Deus já falara muitas vezes. Agora é hora de tomar uma atitude. E começamos a entrar numa campanha de oração. E eu fui conversando com as pessoas que eu tinha o serviço. Eu não posso pegar seu trabalho. Aqueles que eu estava trabalhando, tem alguns parentes meus que também trabalham na construção. Eu falava: meu sobrinho pode fazer essa obra, concluir essa obra para mim? Ele disse: sem problema nenhum. Tinha um sujeito, amados irmãos, que eu estava devendo para ele na época muito dinheiro, porque eu tomei prejuízo na obra, e eu conversei com ele, ele disse: ó, tudo bem,
a gente vai parar a obra, mas eu vou ajudar você. Eu vou pagar metade do que você vai gastar. Mas eu vou ter que parar porque os materiais são muito. E eu não tenho condição. Mas quando eu for quando eu for iniciar a obra, eu lhe falo. Tá bom. Chegou a hora de eu partir. Eu cheguei lá e falei para ele. Por quê? Durante essa campanha, Deus nos mostrou no mapa uma cidade por nome Porto Rico que fica no Paraná, na beira do rio. Na beira do rio Paraná. E Deus confirmou, amados irmãos, que era para ali que nós íamos. E nós já estávamos, certas crianças, tudo pequena. Eu e a minha esposa larguei tudo. Entreguei as obrigações, mas tinha esse moço. Eu falei, rapaz, você não comprou o material até aqui. E eu contei a história para ele. Deus falou comigo que o meu tempo aqui findou. E eu preciso sair. Diz, você vai para onde? Eu vou para o Paraná. Diz, não tem problema. Quando eu tiver dinheiro para comprar o material, eu te chamo. Irmãos, depois de alguns meses que eu estava no Paraná, ele me ligou, vou começar a obra. Eu digo, eu não posso sair daqui. Chame meu sobrinho e negocia com ele que eu vou pagar a minha parte para eles. Passou-se alguns meses. Eu entrei em contato com meu sobrinho. Vocês estão fazendo o trabalho do Pita? E ele falou, não, ele nem falou com a gente. Eu tive que ir em Brasília. Fui diretamente lá no Pita. Pita, e aí você não chamou meu sobrinho para fazer o trabalho? Por quê? Não, eu já mandei fazer o trabalho. Mas a minha parte eu tenho que te pagar. Você não me deve nada. Irmãos, Deus prepara tudo. Esse casal, a Fernanda que deu testemunho aqui, eles são coluna nesta igreja. O conserto custava mais de R$2.000. E quando eles perguntaram quanto é o conserto, o cara falou, nada, você não vai pagar nada. Deus cuida de nós. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esta é a palavra de Deus. É pela graça, mas da nossa parte exige um grande esforço para alcançarmos a graça de Deus. A salvação é pela graça, porque não tem nada que mereça a salvação que o homem venha fazer. Mas eu preciso demonstrar que eu estou interessado por ela. Então, exige força. Exige esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. E aquele que se esforça, se apoderam dele. Amém? Fiquem de pé. Glórias a Deus. Eu quero orar a Deus para que essa palavra possa fazer morada no teu coração. Não precisa você deixar emprego, mas é preciso que você deixe tudo que você tem para se doar a Deus. Não largando, mas determinando um tempo. Meu tempo para Deus é esse aqui. Nada pode roubar de mim. Você vai saber administrar a sua casa, a sua família, o seu emprego. Em geral, você vai saber administrar o seu tempo. Administre o seu tempo. Dá a parte dele para Deus. E você receberá a recompensa nos céus.